Então, ó, voltamos. Agora a nossa aula de história, página 24. Vocês farão essas atividades, tá? Pode responder a minha pergunta, senhora? Eu não ouvi sua pergunta, Jaime. Depois da aula de história, tem qual aula? E depois qual aula, se tiver uma aula? Inglês. Depois da inglês já acaba? Inglês dupla? Mas eu tenho, duas inglês. Dupla de inglês. Tá. Não. Pensava que já tinha ido duplo de inglês. Eu abri na página 24. A 24 eu fiz. Tá. Então, a gente começou a fazer na aula passada. Vocês tinham eu não fiz desenho. Essa obra. Então, vocês vão fazer agora quem não terminou. A respeito da obra, responda as questões. Essa obra representa o cenário urbano e o rural. Então, a gente vai citar elementos que caracterizam o espaço urbano. Quais são os elementos da obra que caracterizam o espaço urbano? O trem! Lá. O trem. Que mais? O trem, as casas... Não, as casas também tem no espaço rural. A eletricidade. Então, peraí, deixa só eu colocar aqui a referência. História. Página. Então, o que representam é a rede elétrica, né? Rede elétrica e o trem. A rede elétrica. O trem aí. E antes não tinha carro, então eu já ia falar carro, só que não tem. O que mais? Os eletrodomésticos. Que eletrodomésticos? Eu não sei se existia eletrodomésticos lá, então eu chutei. Não é rede elétrica aí que você tá falando? Não, por exemplo, uma televisão velha. Mas não dá para ver, né, meu amor? Ou será que dá? Carro. Ai, que mais? Não tem carro, João. Claro que tem, isso daqui é carro também. Não, é trem. Isso daqui é estranho, mas é um carro. Que mais? As próprias construções, né, crianças? Doutora, mas eu tinha falado uma casa. As construções. Eu tinha falado casa, só que daí eu falei que no espaço rural também, né? As torres, né, que vocês veem aí. E as construções. As igrejas. A gente põe dentro da construção. A B, vocês tinham que desenhar os meios de transporte da cidade onde vocês vivem. Depois eu vou olhar, tá? Oi. Tá. Posso ir no banheiro? Pode. Acabou de voltar do intervalo, eu não né? entendi essa B. O que você não entendeu? É pra desenhar que nem ela desenhou? Não, amor. Leia a atividade. O que é para fazer aí? É para desenhar os meios de transporte. Inspire no estilo da obra da... Não, no estilo em si. E desenhe os meios de transporte da cidade onde você vive. Quando fala inspire-se... Assim, do jeito que ela... Não, inspire-se assim. Ela fez uma obra retratando a zona rural e urbana. E ela colocou vários elementos. Inspiração é quando você vê algo e você tem uma inspiração. Você quer fazer alguma coisa parecida, entendeu? Não é igual. Ideia. Então, você vai seguir essa ideia aí. No caso, a própria apostila, ela já pede que você faça os meios de transporte que tem onde você vive. Quais são os meios de transporte que tem em Jundiaí? Carro. Eu não consigo copiar. Aqui no meu condomínio só tem carro. Não, na sua cidade, só tem carro aqui na nossa cidade? Tem voz escolar. Não, tem caminhão. Tem caminhão, Eu sei, eu tô brincando. tem ônibus, tem bicicleta. Tem moto. Tem moto. Tem trem aqui em Jundiaí? Não. Tem estação ferroviária. Lá na estrada aqui de Jundiaí, você passa aí, tem uma pontinha assim que passa trem. Isso, tem trem sim. A estação ferroviária de Jundiaí fica ali na Vila Arens. E também tem a gente conseguiu abandonado. Um rosa.
Isso. Ô, Bruno, a coberta tá ardendo. Pessoal, então vamos continuar o nosso conteúdo. Mas eu sou E aí tem atividade na página seguinte, na página 25. Então, ó, só para a gente relembrar. Jaime, só um minuto. Pessoal, só para a gente relembrar aí, a vinda dos imigrantes para o nosso país e o enriquecimento gerado pelas lavouras de café e o aumento também do número dos trabalhadores nas cidades modificaram os nossos cenários rurais e os cenários urbanos, tá? Então, hoje o que nós temos aí de zona rural e zona urbana, ela foi modificada pela vinda dos imigrantes para o nosso país, pelo enriquecimento das lavouras de café e esse aumento do número dos trabalhadores. Aí na página 25, nós temos o eu historiador. Então, vocês vão observar essa imagem que está aí do lado. Ela é uma imagem de uma escultura criada pelo artista paranaense João Turim. Essa obra do João Turim, ela foi encomendada para celebrar o aniversário de 50 anos da estrada de ferro que interliga a capital do Paraná, Curitiba, né, ao porto de Paranaguá. Então, aí nessa atividade, a gente vai fazer a letra A e depois a letra B, tá? Em seguida. Só para a gente conhecer um pouquinho desse autor, o João Turim, ele foi um escultor brasileiro, filho de imigrantes italianos, né? Os pais do João eram imigrantes italianos. Ele nasceu em 1878, no interior do Paraná. Ele tinha 10 anos quando a estrada de ferro que ligava Curitiba a Paranaguá foi construída. A linha férrea, né? Essa linha férrea que passava próxima à cidade onde João Turim morava. Então, crianças, gente, se vocês não escutam, não tem muito o que fazer. Às vezes é um fone de ouvido. Mas eu Sora. Então, crianças, vamos lá. Usa fone. Aqui nós vamos colocar, então, de acordo Sora, com a não leitura. pago, ainda não consegui escrever. Tá aqui, Jaime, tá aqui, meu Deus. Olha, como atrapalha a aula, gente, não dá. Definitivamente não dá. Sempre os mesmos alunos atrapalhando. Atrapalha a minha explicação toda hora. Eu tô falando, corta toda hora. É só ter paciência. Então, vamos lá, número 1, a letra A. De acordo com essa leitura de imagem, responda as questões. A obra O Último Túnel foi criada em 1935 em homenagem ao 50º aniversário da construção de uma ferrovia ligando Curitiba a Paranaguá, no Paraná. Em que ano essa ferrovia foi construída? E aí, gente, que ano que a ferrovia foi construída? Que conta tem que fazer aí, ó? A obra do túnel foi criada em 1935 e era uma homenagem de 50 anos do aniversário da construção dessa ferrovia. Que continha tem que fazer aí para descobrir em que ano... 1935 menos 50. Hã? 1935 menos 50. Isso, muito bem. Matemática e história, hein, Sora? Oh my God. Aluno nota 10. Então, 1935 menos 50. Quanto que vai dar isso? 1985. Não, 1885. Isso, 1885. 1885. Então, em que ano essa ferrovia foi construída? Como fica a resposta? 1885. Não é só isso. 1885. Não é só isso, Igor. Como que a gente escreve uma resposta? Esta ponte foi construída em 1885. A ferrovia... Eu escrevi a ponte. Não é ponte. Foi construída ferrovia. Não, falei ponte, sou muito burro. 1885. Agora o B. Vocês vão numerar os elementos indicados na obra de João Turim conforme a legenda.
Vocês estão vendo aí na imagem que tem 5 quadradinhos em branco? Sim. Ótimo. Então, vou até compartilhar aqui com vocês para a gente colocar na ordem. Ó, tá aqui, ó. Aqui a imagem e aqui os quadradinhos em branco. Então, eu vou ler e vocês vão me falar onde que eu vou colocar o número, tá? Trabalhador simbolizando a mão de obra imigrante, segurando uma pá, seu instrumento de trabalho. Do meio. Não, não. Olha direito a imagem, sem ficar chutando. Calma aí, Pro, qual você... O último que tá segurando uma pá. Qual que é, da pá. Júlia? O da pá que ela disse. Ela disse o da pá do lado direito. Esse aqui? Aí. E quando eu passo o mouse assim, vocês veem? Sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Aqui a gente vai colocar o número 1. Muito bem. Parabéns, Júlia. Aí o número 2. Roda da engenharia simbolizando a tecnologia inovadora de construção da ferrovia. Embaixo no lado esquerdo. Embaixo do lado No lado esquerdo. Aqui? Isso. Que é o 2. Mulher segurando uma foice, representando os trabalhadores que morreram durante a Lá no arriscada cantão. Em cima. construção. Aqui no Aí em cima ou no cantão. Isso. É. Elemento que dá nome à obra. Qual é o elemento que dá nome à obra? Daqueles Em caras. cima. O Aqui? cima. Tipo, desse... Embaixo. no meio. É no meio. Aqui. No meio. Isso. E É o último, só ler a ramos 5 de que vai achar do folhas, meio. né? Isso. Muito bem, crianças. Hoje teve uma questão de matemática a mais em história. Muito bem, Qual a então. chance disso? Então, a gente continuando aí o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho ainda dessa mão de obra imigrante, da atuação deles, né, na construção, no desenvolvimento da nossa cidade, na importância que eles tiveram para toda a construção aí que temos hoje de cidades, tá? Então, a mão de obra imigrante, nós vamos para a página 26, faremos a 26 e a 27. A mão de obra imigrante, ela participou da construção de ferrovias e túneis, novos edifícios e calçamento de ruas, como a de Copacabana, no Rio de Janeiro. Se vocês olharem aí na página 26, vocês vão ver essa calçada aí de Copacabana. Uma calçada Santos tem super muito isso, conhecida, tá? Em Santos Esse tem tipo, muito isso. ok, Igor. Esse tipo de calçamento lá no Rio, principalmente de Copacabana, ele é muito conhecido. As pessoas, né, os turistas, eles vêm para andar nessa calçada por conta dessa faixa que ela é preta e branca. E ela é um desenho típico aí, feitos de pedras brancas e pretas. Esses calçamentos feitos com pedras, são pedras portuguesas, começaram a ser executados na administração do prefeito Pereira Passos no início do século XX. Então, nessa fotografia que vocês estão vendo, foi retratado homens passeando sobre o calçamento em construção da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, em 1926. Essa obra foi executada em estilo português, com desenhos representando as ondas do mar. Então, para vocês verem aí, o desenho, ele tem todo um significado. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, é conhecido por quê? O que tem no Rio de bonito? A praia. Isso, as praias, né? Então, o desenho, né, nesse estilo português, representa as ondas do mar. Criança, só para a gente ter uma... Eu já vi vários desses desenhos lá. Ótimo. Só para a gente fazer um paralelo, eu quero que vocês observem, vou até compartilhar agora com vocês, porque a gente vai unir aí outra disciplina na nossa aula. Vocês estão vendo aqui o desenho, né? Olha como que os homens eles se vestiam de terno, gravata, com chapéu. E a gente sabe que o Rio de Janeiro não é uma cidade fria, que nem o Sul. A região sul do nosso país é uma cidade mais fria. O Rio não.
O Rio, ele é conhecido pelas suas altas temperaturas, né? Calor. E Então, eu sei lembra por que quê. na aula de ciências a gente estava estudando aquecimento global e eu falei das mudanças Sim. climáticas? Sim. Então, o que eu quero que vocês observem, que vocês prestem É isso. bastante atenção, é exatamente essa interferência que a gente estava falando na nossa última aula de ciências, que devido ao aquecimento global, as temperaturas elas estão se elevando. Isso gera mais calor. Então, a gente pega aqui, ó, não tem essa imagem aqui, ela vai fazer 100 anos em 2026. É uma foto de 1926, tem 94 anos, quase 100, né? Tem 94 anos. E naquela época não era esse calor insuportável que nós vivemos, tá? Então, para vocês entenderem que as mudanças climáticas, elas estão acontecendo e com isso eleva a temperatura do ambiente, tá? Por isso que os nossos dias são mais quentes. Ô, Sora, Fala. eu sei um dos motivos, sem ser a temperatura global, lá no Rio de Janeiro. Aquecimento global. Muito quente. Aquecimento global. Eu sei dos motivos que é muito quente lá, sabe por quê? Porque lá não é aqui nas montanhas, porque São Paulo é mais em cima das montanhas, mais pra cima, daí é mais frio. É serra, né? Isso que você quer dizer. Isso mesmo. Então, pessoal, aí continuando, né? Nessa questão da construção dos calçamentos, essa construção, ela envolvia a mão de obra de calceteiros portugueses. O que são os calceteiros? São trabalhadores que fazem calçadas. Então, vieram pessoas específicas para fazer a calçada aí no Rio de Janeiro. E esses trabalhadores conheciam a maneira correta de encaixar as pedras para formar os desenhos. Então, não podia ser qualquer pessoa, porque tinha que formar esse desenho aí de onda, né? Quando o pessoal vai para Copacabana, desculpa, a gente vê essa calçada, a gente lembra uma onda. E as pedras eram importadas diretamente de Portugal, então vinha de Portugal. Tanto copiou. Eu vou até abrir aqui para vocês uma foto colorida. De repente minha voz começou a ficar assim. Deixa eu ver. Tá ruim mesmo. A Copacabana aqui, a calçada, para vocês verem, para quem não conhece. Vou pegar uma foto colorida, tá? A vantagem da gente estar eu ando no branco. Não gosto de andar no conectada, né? A gente ter essa aula online, fica mais fácil da gente visualizar algumas coisas, é mais rápido. Lá na escola é bem mais difícil. Tem que ligar o data show. Na motinha. Aqui é muito fácil. Você vai lá em share screen, clica e compartilha. Ó. Aqui. Então, aqui nós temos a calçada hoje lá do Rio, tá? Se vocês olharem dessa forma, lembra a onda do mar, né? Então, É igualzinho lá em Santos. Outras cidades acabaram copiando. Oi. Sabe que eu gosto dessas calçadas? Que eu falo que se pisar no preto, a gente cai na lava. Eu só piso no branco. Eu também faço isso. Dá pra brincar, né? Eu quero só pisar no branco. No preto, dá ruim em mim. Só é ruim de andar de bicicleta nessas calçadas aí. Muito crianças. Continuando, então, outros olhares. Observem esta foto. Quando fala ler esta foto, é para a gente ler com os olhos, observar os detalhes, o que tem na foto. Ler também a legenda da foto. Então, aqui, ela é uma foto que foi feita pelo Joshua. E é uma foto dos calceteiros, aqueles homens que vieram de Portugal para colocar a calçada no Rio de Janeiro. Então, são os trabalhadores, né, os que vieram, que a gente estava falando aí, vieram de Portugal para colocar a calçada no Rio, né, para assentar direitinho, para ele ficar com aquele desenho em formato das ondas. Nessa fotografia, nós estamos vendo trabalhadores na cidade de Lisboa, lá em Portugal, em 1907. Então, agora a gente vai responder essas duas perguntas.
Em que cidade essa fotografia foi registrada? Quê? Leia a pergunta aí. Boa. Isso, Lisboa. Lorenzo, Eu não Lisboa. sabia, mas eu não sabia Onde se era fica pra mim. Lisboa? Em Portugal. Em Portugal. Isso, então a gente pode até colocar aí, né? Deixa eu pôr aqui, página. Lisboa, Portugal. Lisboa. A letra B. Qual era a origem dos imigrantes que chegaram ao Rio de Janeiro para trabalhar no calçamento de Copacabana? Como assim? De onde eles vieram? Esses De trabalhadores. Portugal. Isso. Portugal. Qual que é a origem então deles? Portugal. Os imigrantes. Portugal. Não. Qual a origem deles, gente? Portugueses. Português. Isso, Igor, isso. Os trabalhadores eram portugueses. Muito bem. Doutor, é difícil escrever nessa parte da folha, que ela é arredondada. É verdade, Jaime. É muito E difícil. quando você vai, daí seu lápis escorrega até lá, no final você tem que apagar tudo. É. Que não podia estar ao contrário, as escritas do outro lado e a foto pra cá. Tá, pessoal, vamos lá. Pessoal, Sim. vamos lá. Acompanhando, viu, gente? Sim, Nem sim. A número 2, Eu tava copiando. pessoal, vocês precisam acompanhar a aula. Eu tô Eu vou explicar a 2, depois eu volto lá para vocês copiarem. Então, vocês vão relacionar a foto dos trabalhadores em Lisboa. Qual é essa foto, professora? É a foto que a gente acabou de ver na página 26, tá? Então, e vocês vão... com a 19, com a página 19. Igor, por favor. Vocês vão olhar essa foto da página 26 com bastante atenção. E aí vocês vão voltar lá na página 19 da apostila, que é essa página aqui, ó. Ó. Tá? Então vocês vão olhar a página 19 e essa página 26 com bastante atenção. E aí vocês vão identificar as semelhanças entre os trabalhadores nas duas imagens. O que é semelhança? É o que tem de parecido, até algumas coisas iguais. Então vocês vão olhar as duas. Ó, o que eu fiz? Ó, deixei assim, que é mais fácil. Ó, minha apostila estava assim. Então, eu já olho a página 19 e já olho a 26. Então, vocês vão olhar com bastante atenção, ó. Tô olhando aqui a fotografia e vão comparar o que elas têm de semelhante, o que eles estão fazendo, o que eles estão usando de material. E aí, vocês vão escrever nessas linhas. E aí, depois, vocês vão fazer a letra B também. Ô, professora, mas quantas duas imagens da 26? O que é? Qual das duas imagens na página 16? João Vitor, o que nós estamos fazendo, João? Qual é o número dessa atividade que você está fazendo? 2. Então, se é número 2, qual é a foto que você vai olhar? Ah, tá, já entendi. Gente, presta atenção, crianças. Vocês estão muito desatentos demais. Vou dar uns minutinhos, vou corrigir a letra A e a letra B.
Ô, Sara, tem alguém jogando. Ô, Sara, não tem ninguém jogando. É meu irmão Pedro. Ele gosta de ver vídeo no YouTube de gente jogando. Eu vou deixar é? É que o João Vitor falou que tem alguém jogando, só que não tem ninguém jogando. O irmão do João Lucas vendo os vídeos. Não João Vitor, João Lucas. Então, eu falei que o João Vitor falou que tem gente jogando. Aí depois eu falei que é o seu irmão. Ai, gente, às vezes eu não sei se eu dou risada com vocês ou se eu choro, sabia? Eu esqueci que a risada é melhor do que chorar. Não sei se eu choro ou se eu dou risada. É risada. É, dá risada mesmo. Sora? Oi. Eu esqueci qual é a profissão calceteiro. Porque eu não gosto de ver ninguém chorando. Você tá de brincadeira. Sara, É. Eu tenho agonia. Não, eu Quem digo, chamou? você tá de brincadeira. Ele tem mesmo. Júlia, pode falar. Tem agonia de outra coisa. E o Cadu tá de prova disso. Eu vi aqui, isso daqui, ó. Eu destaquei um pouco, o resto tá aqui do meu lado. O quê? Ela destacou alguma coisa. Mas tá com alguma coisa onde? Não, destacou. No material de apoio. Não, eu mas não sei é pra se- fazer esse. Ah, tá. Mas tudo bem, então. Eu destaquei um pouquinho. Ô, Oi. eu acabei. Tá. Vou esperar todo mundo acabar. Dá mais bom. uns minutinhos. Eu tô acabando, falta pouco. Ô, Pessoal, senhor, minha irmã é muito folgada. enquanto vocês terminam, vou fazer uma pergunta. Então, a gente viu aí que além da modernização dos calçamentos, a modernização das cidades, né? O que é a modernização? A cidade crescer, ter várias construções, indústrias, fábricas. E o investimento na industrialização de produtos estão relacionados com os lucros gerados pela exportação de um produto. Qual era esse produto? Café? Café? Muito bem! Nem ferrando que eu acertei. Muito bem! Isso mesmo. Nossa, senhora, eu chutei na cagada. Eu acertei. Eu nem chutei. Acertou. Ah, meu Negócio ouvido. de história, a gente tá falando Tamo muito te ouvindo do sim, café, Lorena. Por conta É. das Na pessoas resposta aqui. qual a resposta? Eu esqueci Gente, minha os senhora não os corrigiu nomes, ainda. mas a gente tá falando muito sobre o café. Sim. Estamos falando do café. E eu não ouvi, Vi, o que você falou? Que a gente estava falando de algumas coisas das pessoas que elas faziam café. E também os trens, eles levam café até as outras cidades ou eles vão de barco. Isso. Os imigrantes, né, principalmente os italianos, a gente pensa aí nos imigrantes europeus. Eles vieram para o nosso país para trabalhar primeiramente na plantação do café, na colheita, e aí depois eles foram trabalhar em algumas fábricas e indústrias. E eles faziam todo esse trabalho mesmo, né? Desde plantar, colher, moer e levar até carregar, né, os sacos e levar até as estações ferroviárias para abastecer os navios e mandar para a Europa. Então vamos lá na correção. Oi, quem me chamou? Eu. Mas Oi. eles foram trabalhar na fábrica porque construíram robôs para fazer o que eles estavam fazendo. Eles
na fábrica construía os robôs? Não, eles não foram por conta dessa substituição de robôs. Existiu um período, depois eu vou até falar isso melhor para vocês na próxima aula, mas teve uma crise e aí a produção do café caiu muito. Ela teve um aumento muito grande, muito significativo, que teve toda essa modernização das cidades, construção, né, de ferrovia, mas teve um período que o café ele caiu muito o valor, teve um problema muito grande e aí os fazendeiros eles perderam produções, perderam esses funcionários e como a cidade estava crescendo muito, eles conseguiram uma condição de vida melhor, né? Esses trabalhadores, os imigrantes, que nas fábricas eles tinham um trabalho com salário, com horário certinho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para até vocês entenderem na próxima aula. Porque a gente também já vai acabar essa aula, Pro de inglês vem, e aí na próxima aula Pro já explica para vocês o que foi a crise do café, tá? Oi. Tá. Pode falar. É porque eu sou canhota, daí não dá para fazer muito nessa página, porque minha mão ficou ocupando a linha. Daí tem que fazer no canto. Tá bom, não se preocupa, Má. Tenta fazer da melhor forma aí, mas não precisa ficar preocupada, tá? Tá. Então, ó, a letra A, vamos lá. Quais são as semelhanças entre os trabalhadores nessas duas imagens que vocês observaram? Já vou colocar aqui. O que tem de semelhante aí? A camisa branca. Na calçada. Fazendo o quê, João Vitor? Trabalhando na calçada. Isso, então... A camisa branca. Não, camisa branca não é uma semelhança importante, né, Igor? Professora, eu botei. Eles estão fazendo a mesma calçada, que é tipo a mesma coisa, teoricamente. Eles estão trabalhando. Deixa eu só aumentar Eu coloquei os dois estão trabalhando na calçada. Tá certo? Na calçada, sim. O que mais? Ô, Sora, mas peraí. E a minha resposta? É a mesma coisa, teoricamente, só que só muda as palavras. Eu botei eles estão fazendo a mesma calçada. Não é a mesma calçada, né? Eu sei, é por causa que é a mesma. É o mesmo lugar. É o mesmo estilo. É o mesmo estilo de calçada. Tá. Tirando, ó, eles estão trabalhando na calçada. O que eles estão usando para fazer esse trabalho? Picareta. Isso, eles estão usando uma ferramenta, né? A picareta. Eles estão trabalhando na calçada e usando uma picareta. Ferramentas para de isso. coleta. Ô, Igor. Picareta, martelo, Sora. Tem martelo, tem um... Martelo? Aham. Porque tem martelo também. Ó, a gente coloca aí como pessoas ferramenta. usavam... Antes E as uma pessoas usavam ferramentas. Isso. Ô, Sora, eu botei que tem o mar em vez dessa picareta. Eu botei que tem o mar. Mas Não tem que ver a picareta. Não tem que ver, tipo, o martelo, mas eles usam o gente, martelo. pessoal, se concentra no seguinte, não precisa detalhar o nome da ferramenta. Colocando que eles estão usando ferramentas, a gente pode abranger várias. O Igor falou a questão da camisa branca. Essa camisa branca aí, você colocou como semelhança. Mas o que é a semelhança mesmo, Igor? É a roupa parecida, a roupa da época? O que você pode dizer melhor dessa camiseta branca? A roupa é parecida. Então, a gente pode falar que é uma roupa típica da época? Eu não sei, eu não vivia nessa época. Mas o que você está observando? É a roupa da época. Isso, João. Então, além do que vocês estão vendo na calçada, né, e as ferramentas que eles estão utilizando, nós também podemos se atentar aí à vestimenta, né? Sim. Roupas típicas da época. Antigamente, minha avó usava muito roupa branca. Ah, é?
Eu vou usar a roupa branca pra sujar com lama. E na letra B, marque o X na alternativa que indica o tipo de trabalho representado nas duas imagens. É um cozinheiro, mineiro. É o calceteiro. Isso, muito bem, Calceteiro! João. É o calceteiro. Senhora, já deu a hora da aula, eu acho. Eu também acho. Professora, com acertei. Acho que a professora de inglês não entrou ainda. Então vamos aproveitar enquanto isso. Tá. Pessoal, então, ó, só para a gente reforçar essas nossas aulas aí, a exportação do café foi muito, muito importante para todo o desenvolvimento, tanto econômico quanto arquitetônico de várias cidades do nosso país. Então, esse desenvolvimento incluía essa modernização de calçadas, modernização de cidades, investimento na indústria, né, produção de novos produtos. Tudo isso era gerado com os lucros do café, tá? Pelas exportações do café. Lá no material de apoio de vocês, tem algumas peças com desenhos do calçamento. Vocês podem retirar e depois fazer uma brincadeira aí, montar esse quebra-cabeça. Já vou mostrar aqui para vocês. São essas daqui, ó. Acho que já deu tempo de vocês responderem. A professora entrou. Ah, ó. Ah, entrou mesmo. A professora Deu entrou. 20 agora. Tá 20 vendo? participantes. Ó, a calçada aqui. Então, depois vocês podem tirar, destacar e brincar e montar de novo, tá bom? Senhora, eu vou colar lá na Rua de Santos. Tá. Mas a Paula, senhora tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo. Boa tarde. Hello. 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 Paula. Você tem aula dupla agora, né? Isso, pode passar que eu faço a gravação daqui. Ah, então tá bom. Deixa eu tirar da minha.